Então, quando a gente fala de refração, não sei se vocês lembram, na primeira aula que eu dei de ótica, eu falei de reflexão, de absorção e de refração, que também pode ser chamada de transmissão, né? Mas é mais comum chamar de refração. É quando a luz ela passa de um meio para outro, né? Quando ela muda de um meio para outro. E quando isso acontece, basicamente, como a luz é uma onda, a velocidade de propagação dela vai mudar, porque a velocidade de propagação de uma onda depende do meio em que ela está. Tá? Então, a onda ela muda de meio e, consequentemente, ela muda de velocidade. Então, a luz, por exemplo, ela está vindo do ar, ela vai para a água. Ela está vindo da água e vai para o ar. Ao mudar de meio, pode ser que o caminho dela mude. Pode ser. Não é regra. Tá bom? Vou fechar isso aqui, peraí. Estava mandando recado para vocês. Não é regra, mas em 99,9% dos casos muda também de de caminho. Tem só uma exceção que não vai mudar. Tá? Então aqui, ó, ao mudar de meio, a luz muda de velocidade. A gente vai ver as ondas com mais calma também nas próximas aulas, mas ao mudar de velocidade, né, pode ser que haja o que pode ocasionar uma mudança de caminho. A gente não pode falar que sempre ocasiona, né, porque tem uma exceçãozinha que não ocasiona. Ocasionar uma mudança de caminho. Bom, geralmente a gente quer abusar disso aqui, né? A gente quer construir instrumentos óticos para abusar disso aqui, mas vamos primeiro ver o seguinte. A gente vamos colocar aqui uma separação aqui entre dois meios. Então a gente pode pensar que aqui em cima é ar e aqui embaixo é água. A gente tem dois meios de propagação diferentes. Se a luz vem, por exemplo, do ar para a água, e ela vem, a gente fala aqui, uma incidência oblíqua, ela vai sofrer uma mudança de caminho característica da passagem de um meio menos denso para um meio mais denso. Ela pode fazer também a passagem do ar para a água, que também tem uma mudança característica, né, de um meio mais denso para um meio menos denso. Mas o que eu coloquei aqui, o que pode ocorrer, a gente vai ver como é que a gente descobre, né, como que ela vai mudar de caminho. Mas pode ser também que a luz ela passe dessa forma aqui, ó. Ela passa de maneira perpendicular ao meio, né? E aí ela não sofre mudança de caminho. Porém, ela sofre refração, porque a refração depende de uma mudança de meio, depende de uma mudança de velocidade de propagação. Então, isso aqui, ó, é refração, isso aqui é refração e isso aqui também é refração. Tá? Aqui a gente fala que é uma incidência, nesses dois casos aqui, ó, a gente fala que ela está incidindo obliquamente. Então, uma incidência oblíqua. Oblíquo é todo ângulo que não é zero, né? Não é 0, 180 nem 90. E essa aqui é chamada de incidência normal. Por quê? Igual na reflexão, a gente também tem que traçar uma reta normal para que a gente possa nos guiar. Então, aqui está uma reta normal. Você traça sempre naquele pontinho onde ela está mudando de meio. Se você fizer isso aqui, ó, o raio ele vai estar em cima da reta normal. Então, por isso que a gente chama de incidência normal. Lembrando que a reta normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície. E ela serve para que a gente possa medir o ângulo de incidência do raio com a reta normal. Então, por exemplo, aqui, ó, nesses dois primeiros casos, aqui, o ângulo de incidência é o ângulo com que ela chega na superfície de separação.
Então, esse aqui é o meu ângulo de incidência. Ó. Esse aqui é meu ângulo de incidência, porque é o ângulo que ela está chegando na superfície de separação. Cadê o ângulo de incidência aqui, né? Nesse terceiro caso, na incidência normal, não tem ângulo entre o raio. Olha só, esse é o raio incidente. Esse é o raio incidente. Esse é o raio incidente, é o raio que chega. RI é o raio incidente. O ângulo entre o raio incidente e a reta normal é o nosso ângulo de incidência. Aqui não tem. Não existe ângulo de incidência aqui. O ângulo de incidência é zero. Aqui é o meu ângulo de refração. É o ângulo com que o raio sai de um meio para outro. Cadê o ângulo de refração aqui? Também não tem ângulo de refração. Tá? Então, esse aqui é o nosso raio refratado. Raio refratado, raio refratado. Mas mesmo não mudando de caminho, também é refração? É, porque a refração ela é dada por uma mudança de velocidade de propagação da onda. E a velocidade de propagação de uma onda depende da velocidade do meio onde ela está. Sempre que a onda muda de meio, ela muda de velocidade de propagação. Tá bom? Então, mudou de meio é refratado. Ponto. A refração pode ou não ter diferença ali naquele caminho. A gente vai ver o que acontece, qual que é a regra para saber para onde o raio vai. Mas então as primeiras terminologias. Raio que chega é o raio incidente, igual nos espelhos. A reta normal é aquela que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, eu vou precisar dela. O raio que sai é o raio refratado. Ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Ângulo de refração é o ângulo entre o raio refratado e a reta normal. Tá? E essa superfície de separação entre um meio e outro tem um nome, que é pouco usado, mas pode vir a aparecer. Chama dióptro. Tá bom? Dióptro é essa superfície aqui, ó, onde você não sabe se é ar ou se é água. É aquela superfície que o ar está virando água e a água está virando ar. Geralmente, na física do segundo grau, a gente trabalha com dióptro plano. Superfície de separação plana, para não ser curva, é para ficar mais fácil para o aluno trabalhar. Ok até aí? Bom, ao mudar de meio, o raio muda de velocidade. E aí pode ser que ele aproxime da reta normal ou afaste da reta normal. Então, imagina que tem um dióptro aqui. Aí aqui pode ser, de novo, ar e água. Então, por que esse primeiro raio que eu tinha desenhado, ele estava aproximando da reta normal? Por que eu tinha isso aqui? Ó? Esse raio aqui, e eu vou fazer um saindo da água para o ar. Esse raio aqui é o raio incidente, ele está vindo do ar, e esse raio aqui é o raio incidente, mas ele está vindo da água. No ponto de incidência, você traça uma reta normal, que é o que vai servir de referência para você. Tá aqui nossa retinha normal. O raio de luz, ele nunca vai, né, passar assim, ó, retinho. Ele só passaria retinho se ele não mudasse de meio, mas se não mudar de meio, não é refração, então não adianta, não precisa estudar. Olha só, ele nunca vai fazer isso aqui, a não ser que seja uma incidência normal, né? Olha, esqueci de colocar ali que é incidência normal. Espera aí. Só coloquei incidência. Incidência normal porque o raio está em cima da reta normal. Então, essa é a sua referência. Ó. Se não tivesse refração, ele passaria reto. Aqui é a nossa referência também. Se não tivesse refração, ele passaria reto. Ó. E aí,
a gente usa a terminologia assim, aproximar da reta normal é vir para essa região aqui, ó, mais perto da reta normal. Afastar da reta normal é vir para essa região de cá, né, a região mais longe da reta normal. Como que eu sei, né, sem entrar em fórmula e nada? Ó, quando o raio de luz ele ganha velocidade, ele afasta da normal. Se ele perde velocidade, ele aproxima da normal. Em 99,9% dos casos, o meio mais denso vai fazer a luz perder velocidade. Então, por exemplo, o ar e a água. Quem é mais denso? A água. Então, quando o raio de luz entrar na água, vai perder velocidade. Então, ele está vindo do ar e entrando na água. Se ele perdeu velocidade, ele vai aproximar da reta normal. Então, em vez dele vir para cá, ó, ele vai vir para cá. Mas quanto ele vai aproximar? Calma, já já a gente vê isso. Então, ele perdeu velocidade porque a água é mais densa do que o ar, veio para cá. Já nesse caso, ele viria aqui, né? Mas ele vai afastar da reta normal. Afastar da reta normal porque quando ele vai para o ar, ele ganha velocidade. E aí o ângulo que a gente tem de refração ou o ângulo, né, do meio para onde ele está indo, o ângulo de refração, é esse aqui, ó. É entre o raio refratado e a reta normal. E o ângulo de incidência é esse aqui. Através dos ângulos de uma formulazinha, aí a gente pode calcular o quanto ele vai desviar, tá? Então, é entre o raio refratado e a reta normal, que é o ângulo. Certo? Ganhou velocidade, afasta. Perdeu velocidade, aproxima da reta normal. Mas e se você falou que nem sempre o mais denso, né, vai frear mais e tal, como que eu vou saber, né? Tem que ter uma maneira da gente não ter que ficar adivinhando as coisas, não é? Realmente tem. Existe uma maneira para você não ter que ficar adivinhando isso aí. Os meios possuem um negócio chamado índice de refração. Todo meio tem o índice de refração seu. E como que ele é calculado? O índice de refração é a letrinha N, de nariz. Tá? Então, o índice de refração N é igual à velocidade da luz no vácuo, que é fixa, não sei se vocês lembram da aula passada eu comentei isso, dividido pela velocidade da luz no meio. Esse C aqui, ele significa 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, é a velocidade da luz no vácuo. E esse V aqui é a velocidade da luz no meio. Então, por exemplo, se eu quero calcular o índice de refração da água, eu pego 3 vezes 10 a 8 e divido pela velocidade da luz na água. Ah, mas eu não sei quanto é. Beleza, mas o exercício vai ter que te dar maneiras de calcular. Ou você vai vir com uma tabela de índice de refração. Tá? Os que eu lembro de cabeça, quer ver? O menor índice de refração que existe é o do vácuo. Porque como você divide velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, o índice de refração do vácuo é 1,00. Todo índice de refração é maior do que 1. O índice de refração do ar é 1,01, quase igual ao do vácuo. A luz ela perde um pouquinho de velocidade quando entra no ar. E é basicamente isso que o índice de refração vai dizendo para a gente. Ó. O N da água é 1,33. Quanto mais o índice de refração vai aumentando, mais devagar a luz está ficando. A gente fala assim, o meio se torna mais refringente. O N do vidro é 1,50 em média, mas depende muito da composição do vidro, tá? O N do diamante
2,40. É o maior índice de refração natural. E aí tem uma curiosidade, o N da glicerina, que é aquele lubrificante, também é 1,5. Dependendo do vidro que você trabalhar, ele vai ter o mesmo índice de refração da glicerina. E olha que curioso que isso fica, ó, quer ver? O experimento do vidro com a glicerina, que o negócio ele parece desaparecer. Olha só que bacana. Aqui está sem som, mas Olá, o professoras e vidro que professores. desaparece. Aqui ele tem um becker com água e um becker com glicerina, que é bem viscoso, não sei se vocês já usaram glicerina. E um bastão de vidro que o pessoal da química usa para misturar substâncias. Então, olha que legal. Água de cá, glicerina de cá. Ela vai introduzir o bastão nos dois. Olha que legal. Na água, você consegue ver o bastão. Na glicerina, ele desaparece. Mas por quê? Dá até para ver os contornos e tal, mas se você olhar assim, ó, dá para você perceber que ele está aqui, mas ele fica bem invisível, né? Vamos ver se com o tubo de ensaio dá também. Já não dá, porque o tubo de ensaio tem um índice de refração diferente, o material. Mas olha só, se você ver aqui no meio, ele meio que desaparece também, mas é mais difícil de ver. Por quê? Como a glicerina e o vidro têm índices de refração iguais, a luz não desvia, ela não dá para você ver os contornos e tal, porque ela não desvia ao passar do vidro para a glicerina. Quer dizer que tem a mesma velocidade, tá? Então, se você tem ali índices de refrações iguais, quer dizer que os dois têm a mesma velocidade. Certo? Você vai se guiar, então, pelo índice de refração. Se o índice de refração for maior, por exemplo, o índice de refração do ar é 1,01. Da água é 1,33. Então, o índice de refração está aumentando, significa que ele está perdendo velocidade. Ele vai aproximar da reta normal. Agora, quando é da água para o ar, o índice de refração está diminuindo, então ele vai afastar da reta normal. Tá? O conceito da refração é muito simples, né? Aproxima da normal quando perde velocidade, afasta da normal quando ganha. Certo? Agora, quanto ele afasta e quanto ele aproxima? Vamos supor que aqui eu tenho 2 meios. Esse aqui pode ser ar e esse daqui vai ser vidro. Aí o exercício fala assim, ó, tem um raio de luz vindo do ar para o vidro. E o ângulo de incidência é de 60 graus. Aqui está a nossa reta normal, né? O ângulo de incidência é sempre dado com relação à reta normal. Tudo bem, eu sei que por ele estar vindo do ar, que tem o índice de refração aproximadamente igual a 1, para o vidro, que é aproximadamente 1,5, como ele passa do ar para o vidro, ele perde velocidade. Então, esse raio de luz vai aproximar da reta normal. Tá vendo? Se não tivesse refração, ele viria aqui, ó. Mas tem refração. Então, ele vai vir mais para cá. Mas quanto que vale esse ângulo R aqui? Ó? Tem fórmula. Aí você vai utilizar a lei de Snell-Descartes. N1, o que é N1? É o índice de refração
do meio de onde ele está vindo, né? N1. Então, esse é o meu N1, ó, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao N2, que é o índice de refração para onde ele está indo. Então, isso aí pode mudar, cuidado. Tá? Se ele tivesse vindo do vidro para o ar, o N1 seria o do vidro, o N2 seria o do ar. É igual a N2 vezes o seno do ângulo R. Então, você tem que saber seno e cosseno de cor? Bom, pelo menos os dos ângulos notáveis, sim. Então, olha só, N1. Isso aqui é a lei de Snell-Descartes para a refração. Snell, Descartes, porque são duas pessoas, e esse Descartes é o mesmo da filosofia, tá? Aí, o que você faz? N1 é o N do ar, 1,0, vezes o seno de 60. É igual ao N2, que é o do vidro, 1,5, vezes o seno do ângulo de refração. 1 vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 1,5 vezes o seno de R. Então, esse 1,5 está multiplicando. Quando ele passar para cá, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 vezes 1,5 na parte de baixo é igual ao seno de R. Aqui, ó. Então, eu tenho que descobrir um ângulo cujo seno dele vai dar raiz de 3 sobre 3. Tem algum ângulo que o seno dele dá raiz de 3 sobre 3? Não. Que eu saiba, notável, não. Tá? Então, o que a gente faz? Pega a calculadora científica, e tem que ser a científica, tá? Se a sua calculadora estiver assim, ó, no Windows, você vem aqui e clica para cientista. Aí você vai fazer assim, ó. Primeira coisa é raiz quadrada de 3, 1,73. Divide por 3, dá 0,577. Tá? Então, o ângulo, o seno do ângulo, tem que dar 0,777. Então, você não vai calcular isso aqui, ó. Se eu pegar o seno disso, eu vou estar calculando o seno do ângulo 0,577 graus. Eu quero o ângulo cujo seno dá isso, então eu tenho que fazer a função inversa, que é o arcosseno, o seno elevado a menos 1. Aí eu vou achar que é um ângulo de 35,26 graus. Tá? Então, se eu pego o seno de 35,26 graus, ele vai dar raiz de 3 sobre 3. Olha só, olha a diferença. 0,577 é o seno de 35,26. Agora, se eu quero descobrir qual ângulo, por exemplo, 0,5. 0,5. Qual o ângulo que o seno dá 0,5? Eu tenho que clicar em seno a menos 1. Ele vai me falar, é 30. Tá vendo? Qual o ângulo que é raiz de 2 e dividido por 2? Aí eu venho aqui e pergunto qual é o ângulo que o seno dá isso aí. Ele vai me falar, é 45. Tá vendo? Então, você tem que usar a função correta da sua calculadora. Se você estiver fazendo uma prova aberta e ele falar assim, calcule o ângulo R, você não pode fazer assim, o seno do ângulo R é raiz de 3 sobre 3. Se não tiver uma tabela de seno, você vai fazer o seguinte. Você vai falar assim, o arcosseno, na verdade, você vai fazer assim, R, o ângulo R é igual ao arcosseno de raiz de 3 sobre 3.
Esse é o R. R é o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 3. Só que se você tiver calculadora, você calcula na calculadora. Muita gente perde pontinho crucial em prova de física, porque às vezes não dá a tabela, né? E aí você não precisa ficar decorando tabela de ângulo. Aí você tem que dar a resposta, quanto vale o R, e não quanto vale o seno do R. Tá? Sempre que você quiser calcular o valor dele, você vai usar a lei de Snell-Descartes. Diga. O que significa esse N da N fórmula? é o índice de refração. O índice de refração é tabelado. Cada material tem o seu índice de refração. Tá? Você vai pegar a tabelinha disso no Google, por exemplo. Quer ver? E no caso, o N1 sempre vai ser de onde está partindo. É, de onde o raio está vindo. E o N2 é para onde ele está indo. Obrigada. De nada. Túlio, tem como você explicar essa parte final que eu não entendi muito bem? Peraí. Aqui, ó, uma tabelinha de índices de refração. Tá vendo? Aí tem o vidro diferente, cada vidro tem o seu, tem um benzeno, a glicerina, tá? Cada um tem o seu, então você não precisa decorar, não. Esse finalzinho aqui, ó, eu chego nessa conclusão, né? O seno de R vale raiz de 3 sobre 3. Só que se eu não tiver uma tabela de ângulo, eu não posso dar a resposta assim. Se ele estiver te perguntando assim, quanto vale o ângulo R? A maneira correta, matematicamente, de dar a resposta é essa aqui, ó. R é igual ao arco seno de raiz de 3 sobre 3. Arco seno é a função inversa do seno. Aí eu não sei te explicar isso aqui. Eu sei o que é, mas não sei explicar, porque isso é da matemática, da geometria. Tá? O arco seno é a função inversa do seno. Então, por exemplo, quanto vale o arco seno de meio? É 30. Porque o seno de 30 é meio. Então, o arco seno de meio é 30. É a função inversa. Você pode escrever assim também, ó. Quanto que vale o arco seno de raiz de 3 sobre 2? É 60. Por quê? Porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Por que o arco seno de meio é 30? Porque o seno de 30 é meio. Então, o arco seno é a função inversa do seno. E eu não sei te explicar por que não. Como que demonstra isso geometricamente, eu não sei não. Tá? Mas como que eu vou usar isso, Abud? Se você estiver fazendo uma prova aberta, não tiver uma tabela de senos, e você não tiver calculadora, como que você vai dar a resposta? Se ele tiver te perguntando assim, qual é o ângulo R? Você não pode responder assim, Ah, tá. porque você não está falando qual é o ângulo R. Assim você está falando qual é o ângulo R. Ó. Mas no caso as provas costumam dar redondo, não aqueles que a gente sabe de cor. Mais Nem fácil. sempre. Se for prova aberta, não. Prova aberta, Entendi. agora prova fechada, sim. Uhum. Tá? Prova aberta, eles não estão nem aí se vai dar ângulo redondo ou não, eles querem que você faça conta mesmo. Para ver se você sabe desenvolver uma conta, sabe se virar sem calculadora, por exemplo. Ok? Então aí, Ok. isso aqui é mais para você responder prova aberta. Se for prova fechada, ele vai estar lá, considere que o ângulo ângulo x de tal ângulo é tanto. Aí você já sabe que você tem que chegar naquela resposta. Bom, uma coisa legal do índice de refração para a luz é que o índice de refração ele é proporcional à frequência. Ele não é um só. Por exemplo, a luz branca, que a gente viu a aula passada, ou acho que retrasada, ela é composta de 7 cores, 7 tonalidades diferentes, né? E cada tonalidade tem um índice de refração diferente. Olha só que legal. Para um vidro, por exemplo. Mas isso acontece na água, acontece, olha só. A cor violeta tem um índice de refração de 1
1,532 para um bloco de vidro. A luz azul, 1,528. A verde, 5,19. Tá vendo que à medida que a frequência diminui, porque a frequência do violeta ela é maior que a frequência da luz vermelha. Tá? Então ela vai... A frequência da vermelha é a menor e a frequência da violeta é a maior. Vou colocar assim. A frequência da luz vermelha é cerca de 4 vezes 10 a 14 Hz. E o extremo do visível, né, que é a luz violeta, é 7 vezes 10 a 14 Hz. Cada cor tem a sua frequência. Na verdade, a cor é uma maneira com que o nosso cérebro interpreta a frequência da luz. É como se fosse uma maneira para você entender que existem diferentes frequências. E o que acontece, então, se cada material tem um índice de refração diferente? Quando eles passam por um bloco de vidro. O que acontece? Cada material vai difratar, vai refratar com uma cor, um desvio diferente. Olha só. A capa do Dark Side of the Moon do Pink Floyd. A luz vem branca aqui, aí ela sofre uma primeira refração quando ela entra no prisma, aí aqui é uma concepção artística, né? Mas ela já teria uma separaçãozinha de vermelho, laranja, tá vendo? Então, olha só, como a cor vermelha ela tem um índice de refração menor, que é 1,513, ela vai ser a que vai desviar menos. Tá vendo? A luz ela veio branca aqui. E ela já sofreu um desviozinho ao entrar no prisma. Pequeno, mas sofreu. E sofreu um desvio maior ainda quando entrou no prisma também. Só que é uma concepção artística que o cara não quis representar. Na saída, a que desviou mais em relação à primeira, olha só, qual que seria a direção desse raio de luz se não houvesse refração? Ele viria mais ou menos para cá, né? Ó. Ele sairia ali, ó. Se não houvesse refração. Mas há refração. Então, o raio de luz vermelho desvia um pouco, o laranja um pouco mais, o amarelo um pouco mais. Aí tem o azul, tem o anil e depois vem o violeta. Tá? Então, aqui ele colocou o violeta dos dois, porque existe também uma concepção histórica das cores. Tá? Não sei se vocês sabiam disso. Por exemplo, os gregos não conheciam o azul. Vocês sabiam dessa? Tem sociedades que não conhecem, não distinguem verde de azul. E aí a própria visão da pessoa não consegue distinguir. É muito massa, tem umas pesquisas muito doidas que fazem em cima disso. Da mesma forma que os esquimós têm 60 tons diferentes de branco. Eles conseguem distinguir 60 tons diferentes de branco. O que pra gente é só branco, pra ele é branco não sei o que, branco não sei lá o que. Por quê? Porque como eles vivem na neve, eles têm que descrever várias cores diferentes a não ser o branco. E aí tem um meme clássico, né? Vocês já viram essa... Se vocês não escutaram Dark Side of the Moon, escutem, tá? Por favor. É o melhor grupo de rock. O melhor álbum de rock já feito. Tem um memezinho que é do Newton, assim, né? Porque no livro do Newton, quando ele estava trabalhando com cores... Né? Isso aqui é uma ilustração que está no livro dele, tá? Como ele fez o experimento e tal. Isaac Newton, o que diabos você está fazendo? Eu estou desenvolvendo a capa do álbum novo do Pink Floyd. Tá? Isso aqui é a ilustração de um cara antigo dele, aí eles fizeram esses balãozinhos só sacaneando. Mas dá para você ver que ele tinha uma janela, um buraquinho de luz aqui, onde ele deixava entrar um raio de luz, fazia o raio de luz passar pelo prisma,
e ele via uma distinção de 7 cores ali presentes na... Na verdade, aqui tem 6, né? 6 ou 7? Não, tem 7 aqui. Tá? E ele foi o primeiro cara a fazer essa distinção das cores. E ele chamou isso aqui de espectro. Espectro da luz do Sol, espectro da luz solar. Espectro, em latim, significa fantasma. E como as cores ficavam tremulando ali no anteparo dele, né? Nesse negócio branco aqui que ele colocava, ele chamou de espectro, porque parecia uma figura fantasmagórica ali na parede, tá bom? Então isso aqui chama a dispersão da luz branca. É um fenômeno causado pela refração. Tá? Então é um dos fenômenos, a gente vai ver outro. Principal, dispersão da luz branca. Túlio, Oi? tem algum exemplo de incidência normal em meios diferentes? Tem. Quer ver? Vou pegar uma figura aqui. Você já percebeu que a piscina, quando você olha de longe, ela parece mais rasa do que ela é na verdade? Não sei se você já percebeu isso. Já. Por quê? Você sabe? Não sei. Quando você olha de longe... Deixa eu pegar aqui. Ah, essa imagem é boa. Quer ver? Não sei se vocês já viram. No Google, você procura refração, é uma das primeiras. O que está acontecendo aqui? É um tipo de refração. É refração. É uma ilusão de ótica, né? O corpo do cara está logo abaixo dele, né? Mas a luz, quando ela sai da água para o ar, ela sofre uma mudança de caminho. Então, você acaba criando uma ilusão de ótica. Daqui a pouco eu mostro um diagrama para isso. Agora, se você olhar de cima, isso não acontece. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui a refração. Ué, tinha uma imagem aqui, achei. Essa imagem tá aqui. Essa imagem é muito boa. A profundidade da piscina é maior do que parece, a refração atuando, né? Então você pode ver que aqui, mais próximo da pessoa, a profundidade é maior. E mais longe da pessoa, ela parece ser menor. Aí vamos tentar desenhar isso para provar por quê. Tá? Então vamos imaginar aqui, ó. Aqui está a piscina. E aqui está uma pessoa. E ela vai observar a profundidade dessa piscina de alguns pontos diferentes. Então, primeiro ela vai estar aqui, mas depois ela vai aproximando, tá? Então, primeiro, bom, vou colocar aqui, ó, ela observa desse ponto, depois eu vou aproximar ela para cá e finalmente ela vai estar aqui, ó, na beiradinha da piscina. Então, a piscina está aqui. Como que ela vai ver a piscina daquele ponto? Bom, eu tenho que ter um raio de luz, colocar o raio de luz vermelho, que tem que chegar no olho dela. Então, para chegar no olho dela, uma coisa possível seria um raio de luz fazendo isso aqui, ó, sofrendo uma refração e chegando naquele ponto. Mas aí o que acontece? Ela não vai ver a piscina no ponto onde ela está, na verdade. Ela vai ver ela mais acima. Porque vocês lembram que o nosso cérebro ele não sabe que existe refração, ele não sabe que existe reflexão, ele não sabe que existe nada disso. Ele acha que o raio de luz está vindo sempre do ponto, em linha reta, do que você recebeu. Então ele acha que o fundo da piscina está aqui, ó, acima do que ele está na realidade. Tá vendo? Então essa pessoa, quando ela recebe o raio de luz que foi refletido pelo fundo da piscina, ela acha que o fundo da piscina está nessa posição. Bom, beleza.
Agora, e se eu pegar esse esqueminha aqui meu e chegar a pessoa para frente? Então, agora a pessoa não vai estar mais aqui. Ela vai estar recebendo o raio, ela vai estar observando esse fundo da piscina mais de perto. Era melhor ter desenhado de novo, né? Peraí. Deixa eu passar aqui. Então, essa pessoa vai se mover para cá. E ela quer observar o fundo da piscina. Para chegar um raio de luz no olho dela, o raio de luz teria, por exemplo, teria que fazer isso aqui, ó. E aí você pode ver que agora o fundo da piscina vai estar mais abaixo do que antes. Compara para você ver, ó. À medida que ela vai aproximando da piscina, o fundo da piscina vai ficando mais próximo do que ele é na realidade. Ó. Tá vendo? Então, antes, o fundo da piscina estava bem próximo da superfície, né? Ela ia ver o fundo da piscina aqui, ó. Agora, ele já desceu um pouquinho. E se a pessoa chegar bem próximo da beirada da piscina? O que será que acontece, né? Se ela olhar de cima, ela vai estar recebendo uma incidência normal. Então, se a pessoa bisoiar aqui, ó, ela olhar assim de cima, ó, ela dá uma inclinadinha e fala assim, eu quero ver o fundo da piscina de verdade, eu quero ver a profundidade dela mesmo. Aí ela inclina, olha o fundo da piscina, mas como que esse raio de luz vai chegar no olho dela? Vai vir direto. E quando vem direto, não sofre mudança de caminho. Então, quando você quiser saber o fundo de uma piscina, a fundura dela, né, que é uma terminologia só divinopolitana, o que você faz? Você olha de cima, você olha numa incidência normal. Se você olhar numa incidência normal, você vai ver realmente o fundo onde ele está, porque não vai ter esse desvio causado pela refração, né? Tá? Então, você tem vários exemplos dessa ilusão de ótica causada pelo desvio da luz ao sair de um meio para outro, né? Tem esse que eu peguei aqui, né, que é o do cara com a plaquinha Physics Fun. Né? Tem outro carinha imitando ele também, ó. Queria ir numa piscina dessa para fazer uma foto dessa, né? Ó. Também dá uma refração boa lá. Mas se a pessoa estiver olhando de frente, né, vamos supor que você está nesse tanque aí com a parede transparente. Você viu que as fotos foram tiradas meio de lado, né? Para causar esse efeito. Se você olhar o negócio de frente a incidência é normal, você não causa desvio. Você tem que ir para o lado. Você tem o fenômeno do índio que está caçando, né? Esse também é clássico. Ó. Você fala assim, onde que o índio tem que mirar? Olha só, o raio de luz, ele sai do peixe, e vai direto no olho da pessoa, do índio lá. Mas o índio não vai ver o peixe onde ele está, porque o olho acha que o raio de luz veio daqui. Ó. Então, se ele mirar na imagem que ele vê do peixe, que está mais acima, né, do que o peixe está mais abaixo. Ele não vai acertar nada. Ele está vendo o peixe aqui, mas ele tem que mirar onde? Ele tem que mirar mais abaixo. Isso aqui é uma imagem só. O objeto mesmo está aqui. Ó. Abud, Oi. só a título de curiosidade mesmo, os fenômenos independem da posição do Sol? Sim, porque você tem raio de luz do Sol vindo em todas as direções possíveis, né? Uhum. Aquele exemplo também que vocês já devem ter feito de colocar o objeto dentro d'água, né? Você vai olhar assim um objeto, um lápis, uma colher, alguma coisa dentro d'água, ele parece que está quebrado. Mesma coisa. É porque ao sair da água, a luz sofre desvio.
E esse desvio, o nosso olho projeta, né, essa imagem no prolongamento do raio refratado, né, e não no raio refletido, tá bom? Então são vários exemplos possíveis aí da refração. Essa miragem aí causada, né? Essa ilusão de ótica. Então isso aqui, tudo que a gente está vendo são ilusões de ótica causadas pela refração. E tem agora uma coisa que é ultra, mega importante para as comunicações atuais, que também é causada pela refração. Mas é causada por uma refração muito acentuada, tá? A gente chama isso de reflexão interna total. Uai, mas você falou que é a refração que causa. Mas vocês vão entender por quê. Interna total. Quando a luz ela sai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, então olha só, tem que ser um meio mais refringente, com índice de refração maior, para um meio menos refringente. O contrário não funciona. Então, por exemplo, do ar para a água, você não vai ver isso aqui, mas da água para o ar você pode ver. Tá? Menos refringente. Olha só, vamos pegar aqui de novo o nosso exemplo básico, ar e água. Imagina que tem um pontinho luminoso aqui embaixo. Espera aí só um segundo. Ai, que bonitinho, minha esposa está fazendo meu cadastro para tomar vacina. Os professores parecem que vão tomar aqui. Em Divinópolis está aparecendo o cadastro da prefeitura aqui, já saiu no site. Deixa eu ver, avisar os outros aqui. Ah, bom. Então, olha só, gente. Imagina que tem um pontinho luminoso aqui embaixo. E você vai pegar vários raios emitidos por esse pontinho, tá? Então, vamos começar por um raio que passa direto, né? Esse raio aqui, a incidência dele é a incidência normal. Então, ele passa reto. Se eu pegar um raio que está um pouquinho mais para o lado, ele vai sofrer uma refraçãozinha. Um desvio pequeno. Se eu for aumentando a inclinação desse raio, o desvio vai aumentando também. Eu aumento a incidência, o ângulo de incidência, o desvio do raio também aumenta. Só que existe um limite. Se eu aumentar demais o ângulo de incidência, vocês concordam que vai chegar o momento em que a refração vai ser tanta que ele vai estar em cima do dióptro? Ele é desviado tanto que ele vai estar em cima do dióptro. Concorda? Olha só, aqui eu tinha um ângulo de incidência pequeno, um ângulo de refração também pequeno. Aqui meu ângulo de incidência aumentou um pouco. Aqui ele aumentou mais ainda. Aqui meu ângulo de incidência, ele é grandão, ó. E o ângulo de refração é tão grande que ele está em cima do dióptro. O ângulo de refração é igual a 90 graus. Refratou tanto que ele está em cima da superfície de separação. Esse ângulo aqui é nosso chamado ângulo L, ângulo limite. Por que só pode acontecer esse fenômeno do mais refringente para o menos refringente? Porque eu preciso que o raio de luz afaste da reta normal. Esse ângulo limite, ele é o máximo de refração que vai acontecer. Depois desse ângulo limite,
Se eu pegar mais raios de luz, por exemplo, um raio de luz que vem aqui, ó, o ângulo está maior do que o ângulo limite, ele simplesmente vai bater e vai voltar, ele não sai. Olha que legal. Ele vai refletir como se o dióptro fosse um espelho. Aí você vai ter, inclusive, aquela regrinha. Ângulo de incidência igual a ângulo de refração. Tá vendo? Após o ângulo limite, o raio de luz é refletido. Vamos colocar acima, né? Porque a gente vai calcular esse ângulo limite. Acima do ângulo limite, o raio incidente é refletido de volta. Tá? E como que eu calculo esse ângulo limite? Vamos pensar assim, né? De novo, eu vou desenhar aqui porque aqui o desenho já está muito carregado. Aqui tem ar e aqui tem água. Aí eu tenho um pontinho luminoso aqui. O ângulo limite é aquele ângulo em que o raio de luz é tão refratado, mas tão refratado, que ele é refratado em cima do dióptro. Olha lá. Então, o ângulo limite, ele acontece quando o ângulo de refração passa a ser 90 graus. Aí eu pego aquela lei de Snell-Descartes. Como é que ela é mesmo? N1 seno do ângulo de incidência é igual a N2, que é para o meio para onde ele está indo, vezes o seno do ângulo de refração. N1, vamos calcular o ângulo limite do ar e da água. O índice de refração da água é 1,33, do ar é 1,0. N1, aqui nesse caso, o N1 é a água e o N2 é o ar. 1,33 vezes o seno do ângulo limite, chamar de L, né? É igual a N2, que é 1, vezes o seno do ângulo R. Só que com o ângulo limite, o R vale 90 graus. Toda vez que eu quiser calcular o ângulo limite, eu vou jogar o ângulo de refração igual a 90 graus. Olha só, o seno do ângulo limite depende do N1 e do N2. 1 vezes o seno de 90. Quanto que é o seno de 90, galerinha? É 1. 1 vezes 1 é 1. Esse 1,33 ele estava multiplicando, então ele vai passar dividindo. Quanto que é 1 dividido por 1,33? Calculadorazinha, 1 dividido por 1,33. 1 dividido por 1,33. 0,718. 7518. Aí o que eu faço? Eu quero o ângulo limite, é o ângulo cujo seno vale isso, né? Aí o que eu faço? Eu calculo o arco seno, o seno menos 1 disso aí. 48,75 graus. Quer dizer que, vamos supor que um raio de luz ele incida no dióptro entre o ar e a água. Aqui está a reta normal. Ó. Se o ângulo limite é 48,75, vamos supor que um raio de luz incida formando um ângulo com a reta normal de 60 graus. Está vendo? Aqui está a reta normal. Ele fez um ângulo de 60 graus. O ângulo limite não é 48,75? 60 graus não é maior do que isso? É. Ele vai ser refletido. Ele não vai ser refratado mais. Ele vai passar bonitão lá, ó. Vai bater e vai voltar. Ele vai enxergar o dióptro como se fosse um espelho. Então, ele vai bater e voltar também a 60,
Por quê? Porque 60 ele é maior do que o ângulo limite do ar e da água, que nesse caso é 48,75 graus. Aí, mas isso aí é muito viajado, né? Não, onde que tem isso aí? Alguém sabe onde que aparece isso aqui? Eu falo para vocês que boa parte de nós aqui deve estar utilizando essa tecnologia nesse momento. A fibra? Fibra ótica. Isso mesmo. A fibra ótica, ela mantém o raio de luz confinado lá dentro, porque o raio de luz ele tenta sair formando um ângulo sempre acima do ângulo limite. Vou pegar aqui, ó, quer ver? Ó? Na fibra ótica, isso aqui é sempre verdade. Ó. O raio incidente, né? Olha só. Raio incidente. Aí o raio refratado está aqui. Ele bate e reflete. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo de cá. E aí ele vai fazendo isso, ele vai sendo refletido, porque esse ângulo aqui, vamos chamar de x. X tem que ser maior do que o ângulo limite, tá? N1 está aqui, N2 está lá em cima, tá vendo? N2 envolve o N1. Aí ele vai ficar batendo e voltando o tempo todo. Então a fibra ótica funciona com a reflexão interna total. E a gente utiliza isso aí pra caramba o tempo todo para as nossas telecomunicações e tal. E às vezes a gente nem sabe disso. Ô, Túlio, Diga. como que achou o valor de L é igual a 48,75? Eu tenho que achar o seno, porque o seno de 48,75 é igual a esse valor aqui, ó. Olha só. Vai na calculadora, digita 48,75 e pede o seno desse valor. 0,7518, tá vendo? Eu tenho que descobrir qual o ângulo que cabe aqui dentro que vai dar esse seno. Como é que eu calculo isso? Eu digito o valor, venho aqui, ó, tá vendo? Em vez de seno, eu vou pedir o seno a menos 1. Aí ele me dá 48,75. Vocês não veem função inversa mais na geometria, não, gente? Não tem mais isso na geometria? Deve ter não, porque o Enem acho que não pede isso, né? Tanto é que o Enem não pede, tá? Nunca pediu até hoje cálculo de refração. Cálculo. O que é melhor se decorar? Aquele comecinho aqui, ó. Né? Onde que aproxima, onde que afasta, a coisa mais teórica. É melhor de decorar do que essa parte mais técnica, né? Mas é legal você saber, tá? Que as miragens são causadas, ilusão de ótica é causada por refração, que essa diferença, né, da onde o cara tem que apontar, né? A dispersão da luz branca também é causada por refração. Os três principais, dispersão da luz branca, ilusão de ótica por miragem, né? E a reflexão interna total também. Todos os três são causados pela refração. Beleza? Então, galera, agora a gente vai dar o nosso primeiro intervalozinho. Agora são 7h40, 7h50 a gente volta para a gente falar das lentes esféricas, tá? Quem entendeu bem os espelhos esféricos vai entender bem as lentes esféricas também. Prometo. Ok? Já já a gente volta então. Vamos lá tomar um cafezinho.